Você gosta de homem ou de mulher? Não, mulher só. Ah, Só mulher só. aham. Nada contra, né? Mas eu sou só hétero mesmo. Ah, acredito. E o que você tá buscando em um homem? Seja homem, né, de preferência. Então, achou a pessoa certa. É, porque às vezes os homens aqui não. Hoje em dia não é muito homem, sabe? Tipo, ah, tem medo, tipo, de matar barata, de ser homem, assim, de verdade, sabe? Tipo, pagar conta, essas coisas. Você gosta de pagar conta, David? Pagar a conta não, mas a barata eu fiz em cima. Mas ninguém gosta de pagar a conta, né? Ah, Mas depende. aí a gente trabalha, e você é empreendedor, a gente paga a conta junto aí. Ah, você é do tipo que racha a conta. É, Ah, por quê? já vi algum.